Muito bem, estamos ao vivo? Estamos ao vivo aqui no YouTube, no Facebook. Muito bem, olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Inglês para Cristãos. Aqui eu dou dicas de como você, cristão, você que tem um chamado missionário, você pastor, pastora, pode chegar à fluência no inglês de forma simples e rápida e ainda prazerosa, com a ajuda da Bíblia, pois isso vai fazer toda a diferença para você ficar firme no caminho nessa sua jornada e alcançar a tão sonhada fluência no inglês. Sabe por quê? Porque quando nós estudamos algo que toca o nosso coração, quando nós estudamos alguma coisa com propósito, principalmente um propósito divino de levar paz ao mundo, levar as boas novas aos nossos irmãos e nossas irmãs no Brasil e no exterior. Propagar os ensinamentos de Jesus e levar salvação às pessoas ao redor do mundo através da palavra do Senhor. Utilizando uma ferramenta fundamental, o inglês, a língua mais falada do mundo, para divulgar o Evangelho que está na Bíblia, o livro mais lido do mundo, o Manual dos Cristãos. Então, nós estamos começando. Aproveita aí para deixar o seu like agora. Se inscreve aí no meu canal, segue o meu perfil. Se você acha que eu estou indo no caminho certo para te levar à fluência no inglês e na palavra do Senhor. E você que ainda não me conhece, eu sou Vilma Gomes, professora de inglês e tradutora. Dou aula há mais de 26 anos, inglês geral, para negócios, preparatório para exames e inglês bíblico. E se você é amante da palavra do Senhor, aqui é o seu lugar, pois eu ajudo cristãos, missionários e pastores a falarem inglês fluente de forma simples e definitiva, com a ajuda da Bíblia, mesmo começando do zero. Na live de hoje, que é a nossa aula de número 136, eu quero falar com você. Você que já fez tantos cursos, que já tentou tantos métodos, mas que ainda não consegue falar inglês. É muita frustração, não é? Uma sensação de incapacidade. Você passa vergonha em conversas, em reuniões, simplesmente porque você não consegue entender inglês. E talvez você tenha investido muito tempo e muito dinheiro. E você continua aí, estagnado, estagnada. Chega de frustração. Você quer avançar na carreira? Você quer avançar aí no campo missionário? Na liderança da sua igreja? Né? Eu posso te ajudar. Porque eu ajudo cristão, pastor, pastora, missionária, a falar inglês fluente de forma simples e definitiva, com a ajuda da Bíblia, mesmo começando do zero. Então, se você é cristão, tem um chamado missionário e deseja levar a palavra do Senhor a diferentes nações, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Esse é o desejo do Senhor. Então, se você é um pastor ou uma pastora que ainda não fala inglês, mas que gostaria de aumentar aí a sua atuação, não só na sua igreja, mas visitando igrejas no exterior, fazendo estudos bíblicos com pastores americanos, entendendo nativos, homens e mulheres de Deus. Ou você, cristão, que deseja avançar na sua carreira, ou simplesmente aproveitar melhor as suas viagens no exterior e ter mais liberdade e prazer para se comunicar com quem quiser. Então, deixa eu te falar uma coisa. Deixa as histórias da Bíblia te ajudar. Jesus transmitia muitos ensinamentos através de histórias, as famosas parábolas. Ensinamentos que estão vivos em nossos corações até hoje. E eu tenho certeza de que com o conhecimento do inglês vai te permitir a realizar muitos sonhos, tirar muitos projetos do papel. Muito mais do que você consegue pensar ou imaginar.
E eu sei disso, sabe por quê? Porque aconteceu comigo. Depois de anos e anos estudando em escolas tradicionais, que querem te prender lá por anos. E todo ano te cobrar materiais caríssimos, né? Te cobrar matrícula. Eu paguei caro para chegar à fluência no inglês. Mas eu quero te ajudar, meu irmão e minha irmã em Cristo. Há uma maneira mais simples. E esse é o meu compromisso com você, cristão, missionário, pastor. Te ajudar a falar inglês fluente de forma simples e definitiva com a ajuda da Bíblia, mesmo começando do zero. O inglês te conecta com o mundo e com as pessoas ao redor do mundo. Irmãos e irmãs em Cristo e todos aqueles que você vai alcançar com o seu trabalho missionário. Você sabe o que a fé e a fluência em inglês têm em comum? Não. Ambas vêm pelo ouvir. Em sua carta aos Romanos 10:17, o apóstolo Paulo declarou: a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Quanto mais ouvimos a palavra do Senhor, mais crescemos em fé e somos invadidos por uma paz inexplicável, a paz que o mundo não conhece. Mas para você experimentar dessa paz, você tem que iniciar um processo de renovação da sua mente, um processo de santificação através da palavra. E quanto mais você cria intimidades com o Senhor, mais aumenta a sua fé e mais aumenta a sua confiança nele. Este é o segredo de ter uma mente bilíngue. Tudo começa dentro de nós. Assim como você decidiu seguir a Cristo, você também pode decidir hoje ter uma mente bilíngue e começar a sua jornada com uma fluência no inglês. E assim como a fé, a fluência no inglês também vem pelo ouvir. E conforme você vai ouvindo a língua inglesa, mais intimidade você vai criando com ela, né? E começa a entender melhor as suas estruturas, os padrões que se repetem, inclusive na pronúncia. E pouco a pouco, o inglês deixa de ser um bicho de 7 cabeças para você, sabe? Você, meu irmão e minha irmã em Cristo, busque instrução, um professor da sua confiança e siga em frente até que os primeiros resultados apareçam. Saiba que o aprendizado de uma língua estrangeira exige constância e dedicação. Né? Se você se afastar dos caminhos do Senhor, a sua fé vai esfriar. Se você não manter um estilo de vida saudável, você não vai ter o corpo nem a saúde que você deseja. Então, organize a sua agenda para que você encontre 20 minutos todos os dias, sempre no mesmo horário, sempre no mesmo local, porque assim o seu cérebro ele vai te ajudar a criar esse hábito de se dedicar ao inglês e na palavra do Senhor. Saiba que 2 aulinhas por semana em escolas regulares não vão te levar à fluência no inglês, meu irmão e minha irmã. E eu posso te ajudar a falar inglês fluente, de forma simples e definitiva, com a ajuda da Bíblia, mesmo começando do zero. E eu terei um imenso prazer em conduzir você rumo à fluência no inglês, com a ajuda da Bíblia, para aumentar o número de trabalhadores no campo missionário, meu irmão e minha irmã em Cristo. Seja um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. O mundo precisa de você, missionário. Ok? Compartilhe! Vamos usar a internet a favor do reino, divulgando o evangelho, né? Se você tem um amigo cristão, uma amiga que tem um chamado missionário, um pastor ou uma pastora que deseja falar inglês, convida eles para participar aqui das nossas lives, todas as terças e quintas, às 12 horas, né?
Agora eu tenho um pedido para você. Deixa o seu like, você que me acompanha, que aprecia o meu trabalho. Clica no botão aí, porque isso é importante. Porque as redes sociais vão entender que este aqui é um conteúdo de qualidade e vai poder alcançar mais pessoas. Segue o meu perfil no Instagram, pois há dicas rápidas que eu só consigo postar lá. Se inscreve aí no meu canal no YouTube. E quando você se inscrever, vai aparecer um sininho. Clica nele e escolhe a opção todas. Porque assim o YouTube vai te avisar toda vez que eu fizer um vídeo novo. E eu posto vídeos novos todos os dias. E é lógico que você não vai querer perder, não é mesmo? A gente precisa nos unir. Nós, cristãos, a gente precisa nos unir. Então me siga, porque eu ajudo cristãos, pastores e missionários a falar inglês fluente de forma simples e definitiva, com essa ajuda poderosa, né? A Bíblia, o manual dos cristãos, mesmo se você aí estiver começando do zero, sabe? E saiba que se você não sabe nada de inglês, ainda assim é possível você falar inglês para mudar a sua vida, a vida da sua família e a vida de muitos irmãos através do seu trabalho missionário, né? Que coisa boa. Confie, meu irmão e minha irmã. Acredite. Acredite. E como o nosso programa é um programa de inglês para cristãos, a nossa aula hoje vai ser baseada no livro de Números, capítulo 23, versículo 19, ok? Mas antes, poxa vida, eu quero dizer que eu sou uma professora de inglês, talvez um pouquinho como você, amante da palavra do Senhor, e juntos nós vamos nos edificar, né? Aprender com os ensinamentos de Jesus, enquanto você desenvolve o seu inglês. Tá? Então, esse trabalho que a gente vai fazer aqui vai ajudar você a entender melhor a estrutura inglesa, né? Da língua inglesa, vai ajudar você a aumentar o seu vocabulário e ainda te trazer mais paz, né? E essa combinação poderosa, meu irmão e minha irmã, tem o poder de te fazer atravessar qualquer deserto. Então, se você quer ser fluente em inglês, você tem que saber os verbos, né? Verbo é ação, verbo é comunicação. E aqui nesse versículo, você vai ver como é simples fazer pergunta no presente. Presente simples, né? Mas antes disso, eu quero orar com você, ok? Querido Deus, eu te agradeço, Senhor, que este é o dia que o Senhor fez. E por isso nós somos muito gratos, Pai. Eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor vai cumprir cada promessa na minha vida, na vida do meu irmão e da minha irmã, que me ouvem agora. Eu te peço, Senhor, que abra o nosso entendimento da sua palavra, né? Que nós tenhamos ouvidos sempre atentos para receber os seus ensinamentos e receber os ensinamentos da mensagem que nós vamos estudar aqui juntos, seja no português, seja no inglês, nos dê um coração ensinado, tá? Para que possamos renovar a nossa mente pela sua palavra. E que o meu irmão e minha irmã em Cristo, que me ouvem aqui agora, possam desenvolver uma mente bilíngue para falar do seu amor e poder levar as boas novas ao redor do mundo. Se você está me escutando agora, concorde com esta oração. Diga amém. Amém. Coloca aí no chat. Né? Amém. Amen. Né? É isso aí. Vamos começar então? Números 23, 19. Números, numbers. 23, 19. 23, 19. Né? Os americanos, eles falam 20. Já os britânicos, eles falam 20. Né? 19, 19. É um som longo, ó. 19. Muito bem. Estou começando aqui, então, com o inglês. Vamos lá.
Ok? Olha lá. God is not like people who lie. He's not a human who changes his mind. Does he speak, then not act? Does he promise and not fulfill? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Vamos voltar lá para o inglês? Né? Lá no comecinho? Né? God is not like people who lie. Thank God for that. He's not a human who changed his mind. Does he speak and then not act? Does he promise and not fulfill? E já entrando no português, né? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Muito bem, né? Coisa linda, né? Hello! Vou dar um olá aqui. Minha amiga querida Adriana aí, me prestigiando, né? Muito bem. Então, vamos falar um pouquinho aqui, então, dessa passagem, né? 23, né? Números 23, 19. Olha só, essa história começa muito antes, né? Estamos trabalhando com 23, 19, mas começa lá no capítulo 22, né? Onde houve toda uma conversa entre Balaão, o falso profeta, e o rei de Moab, Balaque. Né? Então, hoje eu vou para um outro caminho, mas depois eu vou deixar aqui no card, vou deixar um link aqui para vocês conhecerem essa história, né? Between the false prophet, Balaam, and King of Moab, Balac. Né? Então, se vocês querem conhecer um pouquinho mais dessa história, eu vou deixar esse link aqui para vocês. Só que hoje eu quero me concentrar, sabe o quê? Nas promessas do Senhor. So today I want to focus in God's promises. Porque a gente ainda está no mês de janeiro, começando um ano novo. E não tem coisa melhor no mundo, sabe? Em saber que a gente tem um Deus, um Pai amoroso. Ter certeza que a gente não caminha sozinho. Ter certeza da salvação. So we just starting the year, right? We're still in January. And there's nothing better to know that we have a God with us. Yeah? We have a loving Father that cares for us. Yeah? Care for us. And to have the assurance of salvation. Então, hoje, nós vamos falar das promessas do Senhor. Então, meu irmão e minha irmã em Cristo, se você tem promessas do Senhor na sua vida, confie, aguarde, porque tudo vai se cumprir quando? No tempo do Senhor. Né? So if you have God's promises in your life, okay? So have faith, believe it, and wait. Because in God's time, everything is going to fulfill. Né? Sabendo que o tempo do Senhor não é o nosso tempo. Né? The Lord's time is not our time. A gente tem pressa de tudo. Mas o Senhor sabe o momento perfeito para tudo acontecer. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós nem estamos prontos para receber o melhor de Deus. É mesmo? So, God has a perfect time for everything. Because many times we're not even ready to receive the best things. Yeah? So we can enjoy it. So we need to be ready to enjoy it. Yeah? Tendo certeza, sabendo, sabe do quê? Que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Yeah? Lord's will is good, pleasing and perfect. Yeah?
Então a gente pode descansar no Senhor. Vamos falar então um pouquinho aqui? Vamos entrar mais em detalhe? Qual é o comecinho? Deus não é homem para que minta. Não é isso? Deus não é homem para que minta. God is not like people who lie. Presente simples. Olha lá. God, Deus, não é verbo to be bem simples, que é o verbo ser e estar. Is not. Is not. E como é? Você sabe que eles usam bastante contração. Qual é a forma contraída? Qual é a forma contraída? Desse is not, que é muito comum. Isn't. Isn't. Então, Deus não é. God is not. God isn't. God isn't. Não é homem. Aqui no inglês, como homem. Deus não é como as pessoas. Porque esse homem aqui quer dizer o homem, ser humano. Deus não é homem. Então, God isn't like people. People, pessoas aqui no plural. Ok? Pessoas aqui no plural. Então, o Senhor não é como as pessoas. God is not man. Então, Deus não é homem. God is not like people. Para que minta. Who lie. Who lie. Que mentem. Então, lie, ele aqui está numa posição de verbo. Que mentem. Lie. Mas poderia também ser um substantivo. Ok? Falar uma mentira. To tell a lie. Então, to tell a lie. Vou colocar aqui para vocês. Ok? Falar uma mentira. To tell a lie. Tá? Aqui. Isso seria falar uma mentira. Falar uma mentira. Ok? To tell a lie. Falar uma mentira. Ok? Então, vamos lá. É isso. Deus não é homem para que minta. God isn't like people who lie. Então, aqui em inglês, está dizendo assim, Deus não é como as pessoas que mentem. Não é? Porque, infelizmente, as pessoas mentem. Umas mentem mais, outras menos, mas todo mundo, num dado momento, acaba mentindo. Até contando que seja uma mentirinha. O que quer dizer mentirinha? Olha só, mentirinha quer dizer white lie. Sabia? Mentirinha. White lie. Às vezes, a gente fala, não, é só uma mentirinha, A gente fala white lie, Uma mentirinha, Mentirinha. White lie. Ok? Então é isso. A gente mente. Porque faz parte da nossa natureza. Que é uma natureza, que mente, que é imperfeita, que é pecadora. So we lie. Yeah? We are human beings. We're not perfect, right? Yeah? This is part of our nature. We lie. But God doesn't lie. God doesn't. Okay? Então Deus não é homem para que minta. God is not like people who lie. Então, se há promessas do Senhor na sua vida, if there are promises, God's promises, in your life, tenha certeza que elas vão se cumprir. Be sure that they will fulfill. Ok? Vamos prosseguir aqui mais um pouquinho? Deus não é ser humano que muda de ideia. He's not a human. He's not a human. Então, a forma contraída, isn't.
Percebam, mais uma vez eu gosto de chamar a sua atenção aqui para o seguinte: eu preciso no inglês usar um pronome pessoal, ou seja, um sujeito, né? Eu não posso simplesmente começar assim, não é, is not, não posso começar daqui, ó, não posso. Eu preciso colocar um sujeito. Eu sempre explico, o inglês, ele não é um verbo, ele não é uma língua, né? Os verbos da língua inglesa, eles não são conjugados. Aí o que acontece? Você precisa colocar o sujeito para saber qual é, né, o agente da ação. Então, não é he's not. He is not. Ser humano. A human. Ele não é humano. Né? Então, aqui no inglês está assim, ó. He is not a human. He is not a human. E eu poderia colocar aqui, ó, being, né? Por quê? Ser humano é human being, né? Um ser humano. He is not a human being, que muda de ideia, né? Que who muda, changes, muda de ideia. Mudar de ideia, em inglês, no dia a dia a gente fala change his mind. Change his mind. Você vai falar assim, mudei de ideia. I changed my mind. I changed my mind. Mudei aqui a minha mente. Isso que é mudar de ideia. Então, olha, percebam aqui, presente simples. Eu estou falando de quem? Terceira pessoa do singular. He, she, it. Então, aqui no simples, eu tenho que acrescentar um S. Né? Lembrando que esse S não tem nada a ver com plural, muito menos, é singular. He, she, it. Então, he is not a human being who changes his mind. Né? O nosso Senhor, ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Right? The Lord, he doesn't change. He's the same yesterday, today, and forever. Forever, para sempre. Ok? Então, we can trust him. Acaso ele fala e deixa de agir? Does he speak and then not act? Então, olha, aqui no inglês não há essa acaso, por acaso. Não, começou direto aqui. Ele fala, que é uma pergunta, não é mesmo? Então, como é que a gente faz perguntas no inglês? A gente precisa de verbos auxiliares para fazer pergunta no inglês, não é mesmo? Does he speak? Ele fala. Speak é o verbo falar. Então, e does é o verbo auxiliar do presente simples. Então, eu sempre falo que a função do verbo auxiliar é fazer o quê? É nos falar qual é o tempo verbal dessa sentença. Né? Então, eu sei que está no presente simples porque começou com does, que é o auxiliar do presente simples para a terceira pessoa do singular. He, she, it. Ele e ela. E ele e ela para uma coisa ou um objeto. Se fosse plural, se fosse, tem dois auxiliares, o presente simples. O do, que é para você, you, para nós, we, para vocês, you, também no plural, e para eles, they, certo? Só que aqui, nós estamos usando does. Né? Por quê? Porque a terceira pessoa do singular. Does he speak and then not act? Então, ele fala. Does he speak and deixa de agir? O que quer dizer se deixa de agir? E não age? E não age?
And then, esse then é então. Então ele fala e então, and then, não age. Quer dizer, deixa de agir é não age. Not act. Not act. Does he speak and then not act? Não. Quando ele fala, né, a sua palavra é certeira. Mesmo? Quando ele promete, ele cumpre. Né? When he speaks, it happens. When he promises, it will fulfill. Right? Então vamos lá. Let's continue here. Acaso promete e deixa de cumprir? Acaso promete e deixa de cumprir? Né? Mais uma vez, no inglês, nós não estamos usando acaso, né? Começamos direto da pergunta. Promete? É uma pergunta, né? Promete? Perceba que no português, olha, é muito natural. Promete? Já sabe que nós estamos falando dele, do Senhor, né? Mas aqui, olha só, eu preciso, mais uma vez, eu preciso ter o pronome pessoal aqui na posição de sujeito. Eu preciso. Tá? Você tem que usar. Assim como você tem que usar o verbo auxiliar does. Você tem que usar o verbo auxiliar does. Porque ele indica que essa sentença está no presente. Acaso promete? Does he promise? Promise. O verbo prometer e também poderia ser um substantivo, poderia ser promessa, ok? Does he promise? Acaso promete? E mais uma vez, e deixa de cumprir? Aqui então ele fala, and not fulfill, and not fulfill. Então aqui, ó, cumprir. Né? Acaso promete e deixa de cumprir? Does he promise and not fulfill? Não. A gente pode descansar no Senhor. Não é mesmo? We can rest in Him. Né? Porque ele diz, nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Não é mesmo? So, in this world you will have what? Affliction. You have problems. You have trouble. Isso é certo, não é mesmo? Eu passo por problemas, você passa por problemas. Né? So, we will have trouble. Né? Mas tem de bom ânimo. But take heart. But take courage. Né? E o que ele fala? Eu venci o mundo. I overcame the world. I overcame the world. Né? Então é isso. Todos vamos passar por problemas, por aflições, né? Mas o Senhor de todos nos livrará. Não é mesmo? He will deliver us from everything, from all of them. E olha só, eu coloquei aqui, poxa vida, para a gente fechar essas promessas do Senhor. Né? Porque as promessas de Deus são o sim e o amém, não é não e o talvez. Né? God's promises are yes and amen, not no and maybe, ok? Então, as promessas de Deus, promises. E eu tenho aqui, eu já expliquei uma vez para você, o possessive case. Eu tenho aqui o possessive case, God's promises. Então, as promessas do Senhor, as promessas de Deus, as promessas de Deus. God's promises são o quê? O sim, are, yes. E o quê? E o amém? And amen. Não é not. O não, no.
you maybe, you talvez, né? And maybe. Então, as promessas do Senhor são sim e amém. E não, o não e o talvez. So, God's promises are yes and amen. Not no and maybe. Not no and maybe. God's promises are yes and amen. Not no and maybe. Okay? That's great. You see how much you learned today. Olha quantas coisas a gente aprendeu aqui hoje. Né? Sabe que as promessas do Senhor vão se cumprir na nossa vida. Né? How good it is to know that God's promises in our lives will fulfill. Né? Então, olha quanta coisa que a gente aprendeu, que a gente viu juntos. Né? A gente tem que o quê? A gente tem que perseverar, a gente tem que ficar firme no caminho, né? Até alcançar os resultados desejados. E é isso, meu irmão e minha irmã em Cristo, que eu estou fazendo. E se você quer ser fluente em inglês, né? Eu posso te ajudar. Porque eu ajudo cristãos, pastores e missionários a falarem inglês fluente, de forma simples e definitiva, com a ajuda da Bíblia. Então, mais uma vez, eu quero pedir para você que me acompanha, que aprecia o meu trabalho, deixa o seu like, ok? Clica no botão aí. A internet precisa da participação dos cristãos ao meio de tanta coisa ruim que circula nos noticiários, nas redes sociais, para nos atingir, nos enfraquecer, nos desviar do caminho da verdade e da vida. Eu sou Vilma Gomes, seja fluente em inglês, seja fluente na palavra do Senhor.